Vamos analisar o empate 0 a 0 entre Vasco e Flamengo. Olha que o Vasco poderia ter vencido o jogo. Léo Pereira tirou 2 gols de cima na linha. Também podia ter perdido, já que o Gabigol perdeu pênalti, né? O Léo Jardim perdeu aí, pegou. Vamos falar tudo isso, vocês são, salve galera do Vascão. Mas eu vídeo para o Vasco Velocidade é muito importante, que vocês valorizem o nosso trabalho, né? Nosso esforço, nosso amor pelo Vasco, pela Fórmula 1. Então peço para que vocês curtem, compartilhem, espalhem para geral. Quem não for inscrito, se inscreva, ative o sininho. Aqui é a galera tem moral, aqui todos também. Muito obrigado quem se inscreveu durante lá no Maracanã. Nós estamos agora 167 inscritos e continuamos na luta de ver o Vasco melhor, o Vasco voltando a ser o Vasco que a gente aprendeu a amar, voltando a ser campeão. A gente não sabe se vai ser esse ano, mas vamos para o jogo que mostrou eficiência, mostrou garra, mostrou determinação, mostrou sacrifício. Já vou chegando no Varé, tem torcedor de resultado criticando, mas tem torcedor que tem, vou falar, discernimento, sabe do que o Emiliano disse sobre ele, e eu vou chegar lá, calma aí, mas vamos começar com alguns vascaínos. Posso dizer, eu acho que é torcedor de político do Vasco, conformado, que hoje não é mais a associação que administra, outros que já personagens de 20 anos de dor também, já esperam o pior. Eles, durante a semana, dizendo que o Vasco ia tomar ia ser atropelado pelo Flamengo. Parecia que eu acho desavisados, acho que o Vasco ainda é dirigido pelo Maurício Barbieri, como aconteceu sim no Vasco Flamengo do Maurício Barbieri, no Campeonato Brasileiro, que terminou o primeiro tempo de 4 a 0 para o Rubro-Negro da Gávea. Mas não. Começou o jogo, o Vasco sim deu no campo para o Flamengo, sendo que o Flamengo não conseguia furar o bloqueio do Vasco. Tanto é que o Flamengo não deu, o Jardim não fez nenhuma defesa difícil no primeiro tempo. E lá, depois da parada técnica, o Vasco foi se soltando, sobretudo no seu lado esquerdo, que é a cada jogo, o entrosamento do Baé, o Lucas Pinto, vem evoluindo. E nessas tramas, já aos 37, 38 minutos, cruzamento, o Varé cabeceou, a bola ia entrar quando o Léo Pereira, no susto, mergulho de peixinho, cabeceou para fora. Que foi a melhor chance do primeiro tempo, de um jogo que estava muito apegado pelas duas equipes, tanto que teve cartões logo no início da partida. O Jair, aos 5 minutos, sentiu, foi substituído pelo Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como preferia. Mas é preciso que o Vasco contrate outro meia. Temos um Dimitri Payet, legal, só que ele sozinho não dá. Ainda mais num campeonato longo, que vai ser o Campeonato Brasileiro. Se ele sozinho não dá. Ele é um craque, um gênio, mas mesmo sendo um gênio, mesmo sendo um fora de série, sozinho não dá. E nisso, no segundo tempo, começou na mesma estratégia, o Vasco dando campo para o Flamengo, e o Flamengo não conseguindo, tendo espaço para chutar o gol. E o Vasco melhorando no decorrer do segundo tempo. E teve outro gol perdido também, que o Léo Pereira também tirou em cima da linha, outro chute do Varé. E foi a outra chance, cara.
do Vasco no segundo tempo. O Flamengo só teve realmente a chance clara de sair com a vitória. E no pênalti, olha, ainda não vi os melhores momentos, mas dali da tela do Maracanã, eu não questiono que foi falta. Mas a minha impressão lá na tela do Maracanã foi que foi fora da área, né? Ou seja, era uma falta perigosa, mas não pênalti. O árbitro deu como se fosse dentro da área e deu pênalti. O Gabigol, se você for estudar, o Gabigol batendo pênalti, ele sempre bateu daquele jeito, dando aquela cavadinha, batendo devagar, esperando o goleiro tomar uma posição e batendo no canto oposto. E o Léo Jardim deve ter estudado a forma que o Gabigol bate pênalti, ele não se mexeu, esperou o Gabigol bater. Como ele bateu fraco, o Léo Jardim escolheu o canto certo, pegou o pênalti. Mas eu já via alertando durante a semana que tudo me levava a crer que o esquema seria de 3 zagueiros. A minha dúvida era se começaria com o Rogers ou se começaria com o Léo, o Emiliano e o Ramon optaram pelo Léo. E é um esquema que mostra que o Vasco será protegido no sistema defensivo, tanto que o Flamengo não chegou a ameaçar de fato no primeiro tempo. Não foram pênalti. Não ameaçou teve grandes oportunidades tão claras. Tanto que o Léo Jardim, se não foram pênalti, não fez nenhuma defesa difícil. Agora, do meio para frente, a equipe preocupou. Inclusive, quando a gente for repercutir a entrevista coletiva, eu fiz a pergunta sobre isso e o Emiliano Dias falou claramente que o Vasco precisa contratar. Confia nesse time, mas o Vasco precisa contratar. Agora, cabe a Sete. Esse grupo enrolado, complicado, que não tem nada de futebol. Eu falei isso, inclusive, no pré-jogo para o canal do Gama. Um abraço ao Gama, que eles fazem uma verdadeira burocracia. E vai para um setor, vai para o outro setor, que vai para o outro setor, que vai para os coaches, que vai para o jurídico, que vai para o... Aí depois que vai para o financeiro, que aprovou uma contratação. Até lá, o jogador encheu o saco, foi para outro clube. Para o Campeonato Carioca, esse time está ok. Mas, como eu falei, precisa alguém para auxiliar o Paier. E precisa ser craque como ele, mas um bom nível para jogar com ele, porque o Paulinho fazia essa função. A gente tem que esquecer o Paulinho, pelo menos nesse ano. Perdemos o Paulinho. E daqui a pouco ele vai ser tão visado que marcou ele, acabou o Vasco. É preciso ter uma opção. Então, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que a gente precisa de banco também. Agora, vamos falar do Pablo Parré, que tem gente chegando, falando que o cara fez nada, porque ele perdeu 2 gols. Só que, durante a coletiva, o Emiliano disse que ele está com uma fissura na coluna, que não era nem ele para ele estar jogando. Ele está jogando no sacrifício. Eu não sei se o Arré, quando para de jogar, vai querer ser treinador. Hoje tem um campo enorme para continuar trabalhando no futebol. Antigamente, quando o jogador parava, tinha que ser jogador para continuar no meio. Hoje não, hoje ele pode ser empresário,
ele pode ser comentarista de TV, ou seja, tem um campo mais amplo para jogadores. Não sei qual vai ser do Bahia quando ele decidir parar, mas ele sabe que tem carência na posição dele. Por isso que ele, com dor na coluna, está jogando um sacrifício. Agora, eu acho que o Campeonato Carioca, o nível do Campeonato Carioca, pouco não vai. Já deveriam ter feito esse planejamento de poupar o Paulinho, que não poupou, acabou o quê? Perdemos o Paulinho para o ONU. Vai correr o risco de acontecer o mesmo com o Varé? Poupe ele. Não, eu se boto só dos clássicos, que clássico, né? Mas poupe ele. Vise a Copa do Brasil, né? O nosso artilheiro na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Aí sim que a gente precisa muito do Varé. Agora, Campeonato Carioca, deixe ele se curar dessa dor na coluna, para depois sim ele ajudar o Vasco, que ele está ajudando. Só dele se prontificar e jogar no sacrifício, ele está ajudando pra caramba. Palmas pro Varé. Perdeu gol. Romário, que era um gênio na área, também perdeu gol. Eu não vi o Pelé jogar, mas eu aposto que teve gol que ele perdeu também. Aliás, até tem, se você for pegar na Copa de 70, aquele jogo contra o Uruguai, que ele deu até uma finta bonita do goleiro sem a bola, pulou a bola, o goleiro passou batido, correu atrás da bola com o gol aberto, estou para fora. Atacante, a função do atacante é fazer gol, mas ele perdeu um também. Aliás, se não fosse o Léo Pereira, esse gol que ele perdeu teria sido gol. Agora, eu espero que pelo menos Alexandre Matos tenha botado na cabeça dos americanos que é preciso ser mais ágil no mercado para reforçar a altura do Vasco. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai repercutir a entrevista coletiva do Emiliano Dias. Eu ia fazer live, só que rodou dizendo que no momento não poderia ter ao vivo. Eu acho que a minha internet não pegou lá na live. Acabei gravando e depois postando. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai repercutir a coletiva do Emiliano Dias. Até mais.